Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Estilo de Tube e Ted. O último sábado de novembro chegou e eles se encontraram na praça principal perto das 9 da manhã. Juntamente com Jack, Anne analisou as fivelas plásticas alaranjadas da cadeira para saber se estavam firmes e depois testou o novo arreio com a frase "Não há nada melhor que pizza". E Tube disse a Ted que estava muito confortável. Anne também trouxe uma cama retangular, pequena dobrável com um tecido macio, para Tube descansar durante a gravação dos vídeos. Ted ficou curioso e ela explicou. Tube é um cão cadeirante e merece cuidados especiais. Naquele momento chegaram Tom e Rose com Flake nos braços. Tube se sentiu muito valorizado e estava louco para testar a cama, que parecia bem macia. Anne provou o arreio, fazendo uma breve caminhada com Tube até perto da fonte do Barão. Percebeu que Ted precisaria se afastar um pouco do cão para não bater com os pés na cadeira. Enquanto isso, a insegurança começou a tomar conta de Tube, que até então se sentia totalmente confortável e capaz de voltar a ser um cão-guia de Ted. Anne pediu para o garoto também testar o arreio e ele sentiu-se seguro ao ser guiado por Tube. Ted perguntou se Tube estava vendo Emily e o cão, após olhar o entorno da praça, disse que não. Em seu giro, Tube havia avistado humanos filmando e fotografando, alguns cães, gatos e pombos, além de Draco acompanhado dos trigêmeos. Ted ficou pensando nos motivos que levaram Emily a não estar presente naquele momento tão importante. Para o cão, a grande oportunidade que tanto esperava nesta nova fase da sua vida finalmente havia chegado. Sabia que precisava demonstrar alto grau de concentração, confiança e liderança na hora de guiar Ted. Caso contrário, estaria reprovado pela federação e nunca mais poderia exercer a função de cão-guia. Aproximou-se de Ted e disse: "Não podemos errar, Ted." O garoto, cheio de ironia, retrucou: "Se der tudo errado, eu me viro com o cão digital." Tube ouviu a provocação de Ted e de imediato rebateu de forma sarcástica: "Infelizmente, não tenho um cego digital para guiar." Ted não viu muita graça na resposta de Tube e ficou em silêncio, tentando encontrar uma saída para rebater o deboche do cão. A ausência da amada fez o garoto ficar impaciente a ponto de comprometer a sua concentração. Algumas pessoas passavam nas proximidades da praça principal e percebiam que se tratava do famoso cão-guia que agora era cadeirante, porque foi atropelado por ciclista. Curiosas faziam selfies e gravavam vídeos curtos. Desta maneira, foi se formando um público bastante expressivo no entorno da praça para acompanhar os exercícios de Tube e Ted. Nick chegou munido de um binóculo para acompanhar o desempenho da dupla e preferiu ficar dentro do carro que estava estacionado nas proximidades da praça principal para não ser percebido pelos três, além de ter uma visão bastante privilegiada de toda a praça. O senhor Bestiamultos chegou à praça principal, estranhou o tumulto e viu que se tratava de Tube e Ted. Irritado, foi-se sem muita demora. Anne fez os últimos ajustes na câmera do celular e indicou com gestos que Tube e Ted fizessem o contorno externo da praça pela calçada e depois voltassem para o ponto inicial. Tube avisou a Ted que havia entendido. Ela pediu que se concentrassem ao máximo e iniciassem a caminhada. O cão, com alto grau de concentração, começou a guiar Ted enquanto Anne, um pouco afastada, filmava a dupla que seguia firme na calçada. Quando os dois passavam perto das pessoas reunidas na praça, recebiam palmas, palavras de incentivo e muitas fotos eram feitas. Tube permanecia focado na missão e Ted demonstrava estar ligeiramente desconcentrado. Ao ser avistado por Draco, Tube recebeu um grande insulto. "Desista, Nanico! Você agora só serve para puxar cadeirinha." E caiu na gargalhada juntamente com os trigêmeos. Tube não deu a mínima para a provocação de Draco e seguiu atento ao percurso. Anne começou a perceber que, às vezes, o calcanhar esquerdo de Ted, ao sair do chão, batia na cadeira e comprometia o equilíbrio de Tube.
Acreditava que se o garoto estivesse mais concentrado, já teria corrigido a pequena falha. De repente, uma voz de garota gritou quando os dois passaram na última curva. "Ajeita a perna, Ted!" Era Emily, e Ted rapidamente percebeu e tentou se corrigir. O coração se alegrou e a sua concentração melhorou intensamente. A voz de uma cadela também foi ouvida. "Arrasa, Tube!" Era a voz de Keké, que estimulava o amigo a continuar firme em sua jornada para voltar a ser o cão-guia de Ted. O Drácon viu quando Keké gritou. O Pitbull se virou e comentou com os 3 irmãos. "Tudo que esse nanico faz é para tentar conquistar Keké." E Pub, com leveza, ressaltou. "Mas foi Keké quem falou com ele." Drácon, como sempre, soltou sua ira contra Pub. "Keké é incapaz de olhar para outro cão. Quando irão aprender isso?" Enquanto Drácon esbravejava tolices, Tube e Ted concluíram o trajeto e pararam perto de Annie. A veterinária desligou a câmera e perguntou como Ted se sentia. E o garoto, mais confiante e empolgado, disse que estava muito bem. Tube avisou a Ted que iria fazer uma cara de muito cansado porque estava fora de forma e precisava descansar. O garoto indagou Annie. "Acha que deveria colocar Tube para descansar um pouco?" Ao olhar para o cão, a veterinária percebeu que ele parecia esgotado. Tratou de retirar o arreio, depois soltá-lo da cadeira e oferecer água. Finalmente, Tube foi colocado na cama, atraindo muita gente para filmar e fazer selfies com ele. Jack e Laura tentavam controlar a ansiedade das pessoas, deixando claro que, ao final, todos poderiam fotografá-lo e fazer vídeos. De dentro do carro, a descrença de Nick se fazia mais forte. Por mais que treinasse exaustivamente, um cão cadeirante, por ter limitações físicas, jamais poderia ser um cão-guia eficiente. Inevitavelmente, Nick soltava risos de desconfiança e sabia que daquela vez iria desapontar a Annie. A veterinária aproveitou o curto intervalo e comentou com Ted que ele precisava se afastar um pouco de Tube para não bater na cadeira. Lembrou que os dois precisavam reencontrar a harmonia dos movimentos que caracterizava a dupla. Deitado, sem dar muita atenção aos humanos que ainda insistiam em fotografá-lo e filmá-lo, Tube ouvia as observações de Annie e refletia sobre seu futuro, pois sentia que Ted não estava muito concentrado. O cão sabia que não poderiam errar. Depois de equipar Tube para uma nova volta, a veterinária mostrou a Ted qual deveria ser a distância que ele teria que ficar para não bater na cadeira. Tube guiou Ted rapidamente para Annie corrigir o braço do garoto e mantê-lo na distância correta. Por fim, a veterinária baixou-se, se fixou intensamente nos olhos de Tube e disse: "Não sei o que está acontecendo com você. Se quiser ser aprovado, precisa reencontrar a harmonia da dupla. Não estou sentindo muita empolgação." Annie levantou-se e falou no ouvido esquerdo do garoto. "Tenho certeza que este cão jamais decepcionou você. É hora de se concentrar e de um valorizar o outro. Vocês só são maravilhosos porque formam uma das melhores duplas de cão-guia e humano cego do mundo. Tube e Ted. Vão lá e arrasem." Os dois se empolgaram e tentaram dobrar a concentração. Annie avisou que eles precisavam contornar a praça pelo outro lado. Prepararam-se e saíram para cumprir o percurso. Em pouco tempo, Tube e Ted atingiram o equilíbrio que possuíam antes do acidente. Ted encontrou a distância exata para não bater na cadeira e os dois seguiram um grande estilo, arrancando intensas palmas dos presentes. Tube se concentrava na cadência das passadas, pois sabia que os movimentos bem sincronizados fariam a dupla atingir um altíssimo grau performático. Eles precisavam parecer um ser único em corpo e alma. E assim o fizeram, para o delírio do público e de Annie, que gravava o final do percurso da dupla e se dava por satisfeita. Aplausos eufóricos foram ouvidos. Depois de beber água, o cão disse a Ted que, apesar de estar um pouco cansado, gostaria de fazer uma demonstração do jeito deles, e o garoto perguntou se eles poderiam dar uma volta na praça no estilo Tube e Ted. Annie afirmou que sim, preparou o celular para gravar e pediu que iniciassem. Ted só pensava em agradar Emily, e no primeiro passo que os dois deram, começaram a cantar e a dançar.
levando o público a se empolgar com o desempenho do dueto. Tube, guiado por Ted com palavras, fazia a dupla dar meia volta, girar, acelerar, reduzir, ir para um lado, depois para o outro e seguir com um eficiente sincronismo coreográfico bastante disruptivo. Laura, Jack, Tom, Emily, Keké e Rose com Flake nos braços, além das outras pessoas e dos animais presentes na praça, ficaram maravilhados com as manobras nada convencionais de Tube e Ted. E por onde passavam, eram aplaudidos e elogiados por todos. Nick, que até então estava descrente, soltou um riso de satisfação e se sentiu quase convencido que um cão cadeirante poderia sim ser um confiável cão-guia. Soltou um riso de satisfação e se sentiu quase convencido que um cão cadeirante poderia sim ser um confiável cão-guia. Antes de contornarem a última curva da praça, Ted disse a Tube: "Chegou a hora do cavalo de pau." "Cavalo de pau não. Cavalo de pau sim, foi o nosso acordo. Tenho medo de me machucar ou de quebrar a cadeira. Não seja um cão covarde, Tube." "Não sou um cão covarde, sou um cão cadeirante com um pequeno grau de juízo." "Tudo isso que você falou não serve para nada." "Como não serve para nada?" "Tem que cumprir o acordo. Vou soltar a alça e você seguirá adiante na maior velocidade. Quando chegar antes da curva, jogue a traseira da cadeira e ela vai derrapar até parar." Ted soltou a alça e Tube, apesar de discordar, começou a correr para aumentar a velocidade. Anne, que filmava todos os detalhes, ficou sem entender. O que esses dois estão fazendo? Uma parte do público ficou surpresa enquanto Tube forçava ainda mais suas passadas a ponto da cadeira de rodas balançar intensamente devido à velocidade. Nick ficou espantado com a inesperada ação da dupla e Jack e Laura bastante preocupados com a segurança do cão. Tube continuava a aumentar a velocidade e, ao chegar perto da curva, travou as patas dianteiras e jogou a traseira da cadeira, cujas rodas deslizaram por alguns centímetros, depois perdeu o equilíbrio, ficou desnorteada e girou no ar com o Tube por 4 vezes. Ao completarem o último giro, o cão e a sua cadeira de rodas passaram de pé, encerrando a ousada manobra de Tube, que por pouco não terminou em grave acidente. Ao completarem o último giro, o cão e sua cadeira de rodas pararam de pé, encerrando a ousada manobra de Tube, que por pouco não terminou em grave acidente. Aplausos e intensos assobios foram ouvidos de todos os lados da praça principal. O cão e a cadeira estavam bem. Entretanto, Tube sentiu que o mundo continuava girando à sua frente. Anne filmou todas as manobras e agora estava relaxada. Cuidadosamente, o cão se dirigiu até o lugar onde Ted estava. Quanto a Nick, apenas soltou um riso em saber que a dupla Tube e Ted estava de volta. Ao chegar perto de Anne, os dois receberam um demorado e sincero abraço. O treino estava encerrado. Antes de saírem, a veterinária deixou claro que estava emocionada e acreditava que Tube poderia se tornar um cão-guia especial. Agora teriam que aguardar o resultado. Ao retirar o arreio de Tube, Anne viu quando Nick passou com o carro e fez um gesto de satisfação ao balançar a cabeça e abrir um sorriso. Aquele aceno deixou Anne muito confiante. Tube sentiu a falta de Horus e pensou que algo ruim tivesse acontecido. Pediu para Ted perguntar a Anne pelo amigo. A veterinária avisou ao garoto que Horus estava bem e ficou dormindo, pois havia chegado muito tarde das suas andanças noturnas. Tube riu e se conformou com a ausência do velho amigo aposentado. Emily e Keké parabenizaram Tube e Ted e depois se foram. Anne recebeu os cumprimentos de Laura e Jack, que seguiram para casa com Tube, Ted, Tom e Rose com Flake nos braços. E chegou o momento dos fãs fazerem o que o cão considerava enfadonhas selfies e insossos vídeos com Tube e Ted. Um pouco afastado do tumulto, Jack disse a Laura que depois queria explicações de Ted sobre a história do cavalo de pau, que poderia ter machucado Tube, e Laura concordou. Quando entraram em casa, a cadeira de rodas enviou os vídeos para os celulares de Laura e Jack, e a bronca começou. O pai perguntou quem ensinou Tube a dar cavalo de pau e lembrou a Ted que cães só faziam aquilo se aprendessem com os humanos. O filho ficou em silêncio.
Jack observou a cadeira e disse que estava com uma pequena folga na roda direita. Lembrou ao filho que a história do cavalo de pau não deveria se repetir. E, por sorte, Tube não se feriu gravemente. O garoto prometeu que não aconteceria novamente. À noite, quando os pais de Ted iam dormir, a porta do quarto era trancada e os ensaios da valsa iniciavam. Uma coisa não dava para entender. Quando Tube guiava Ted, por que eles... Uma coisa não dava para entender. Quando Tube guiava Ted, por que eles conseguiam cantar e dançar de forma bem sincronizada e emocionante, e na hora da dança a valsa era um Deus nos acuda? Talvez o que Tube tenha dito fizesse sentido. Os cães não sabem dançar como os humanos dançam. O pior é que Ted pressentia que passaria muita vergonha na hora da valsa. Mas uma coisa ele não faria de jeito nenhum: pisar nos pés de Emily. Naquela noite, tentaram 5 vezes, mas não passavam da introdução da valsa. E perceberam que estavam muito cansados. Após bocejarem ao mesmo tempo, decidiram dormir. Pré-produção. Assim que acordou, Jack foi consertar uma das rodas da cadeira de Tube e antes de irem ao bosque, Laura disse que passariam na casa da senhora Hatik, experiente costureira em trajes de baile, para até de experimentar a roupa da formatura. Chegaram ao bosque e a dupla se dirigiu para falar com a família das árvores espinhentas. Toda a área descampada foi limpa e a confusão era enorme, com muitos animais montando a estrutura para o grande show. Para a surpresa deles, foram barrados na entrada e não conseguiram falar com a família das árvores espinhentas como era de costume. A segurança era feita por 3 gaviões. O maior deles era o coordenador, que mandou chamar a cadela responsável pela produção do show. A senhorita Blair chegou. Era uma simpatia de cadela preta e branca, visivelmente raceada com border collie, que usava charmosos óculos de grau, batia os olhos rapidamente algumas vezes e tinha uma mecha da cor de violeta que lhe caía sobre o olho esquerdo. Olá, sou a senhorita Blair, produtora do show. Em que posso ajudá-los? Ted ficou sem saber falar. E Tube, encantado com a cor da mecha da refinada cadela, respondeu: Como vai, senhorita Blair? Somos Tube e Ted, os caras que deram a ideia para fazer o Árvores Espinhentas em Concert. Queremos falar com a família. A cadelinha retirou a mecha da frente do olho esquerdo, posicionou melhor os óculos e, um pouco desconfiada, disse: Se conhecem as árvores espinhentas, digam o nome do filho da família. Tube percebeu que aquela pergunta era uma armadilha que a senhora Blair estava fazendo para eles. O cão respirou um pouco e respondeu: Senhorita Blair, quando conhecemos a família das árvores espinhentas, ela não tinha filho, só existia a árvore filha. A cadela sorriu elegantemente e, enquanto ajeitava os óculos, voltou a perguntar: Quantos shows vocês assistiram da FAE no mês de dezembro? Ted disse que responderia. Contudo, precisava saber se FAE se referia à família das árvores espinhentas. E a senhorita Blair confirmou e Ted explicou. Garanto à senhorita que a FAE não faz apresentações no mês de dezembro, porque neste mês ela fica em silêncio. A senhorita Blair, sorridente e ajeitando a mecha, liberou a entrada e os acompanhou até uma grande reunião de pré-produção que estava havendo entre a FAE e um representante de cada grupo de bicho. Passarinho representava as árvores, sapo representava os anfíbios, um grilo representava os insetos, uma minhoca representava os anelídeos, um morcego representava os mamíferos voadores e um camundongo representava os mamíferos roedores e não voadores. Quando a FAE viu Tube e Ted, fez uma grande festa e a reunião foi suspensa por alguns instantes. A árvore filha tratou de saudá-los. Não acredito que são vocês. O que houve, galera? Por que está usando esse negócio com rodinhas? Tube e Ted saudaram a todos e o cão explicou que sofreram um acidente e ele precisaria usar a cadeira de rodas até o fim da vida. A árvore pai encheu os pulmões e disse: Saibam todos os presentes que tudo isso aqui foi pensado por eles. Se não fosse esse cãozinho aí, nada disso existiria. Uma salva de palmas.
Tube agradeceu e disse que ele e Ted foram apenas saber como estavam os preparativos para o grande show. A árvore-mãe, muito emocionada, disse: "Quando falamos com os seres do bosque sobre o nosso show, todos decidiram nos ajudar. Veja o palco, as luzes, os telões, o som. Conseguimos 2 cotias e um coelho para backing vocal. São magníficos. Também conseguimos uma grande produtora do show, a refinadíssima senhorita Blaé." Tube ficou boquiaberto com o que estava vendo e a árvore-filha, empolgadíssima, aproveitou para dizer de que lugares viriam o público do show. "Divulgamos na cidade das montanhas, na cidade perto do mar, na cidade longe de tudo e para um grupo de humanos e animais que vivem no deserto de Tritacuranã. Sim, também deixamos muitas propagandas no comércio da Cidade das Árvores, além de muitos posts nas redes sociais, é claro. No próximo domingo, vamos parar o bosque com o show das Árvores Espinhentas em concert." Todos bateram palmas e, a partir daquele instante, Tube sabia que o show seria um grande sucesso e parabenizou a todos e depois guiou Ted até as mesas próximas ao lago, onde Laura e Jack os esperavam com o piquenique. Antes de deixarem o bosque, Tube pediu a Ted para avisar a Laura e a Jack que no próximo domingo ia acontecer o show das Árvores Espinhentas em concert. Eles precisavam estar presentes. Omitindo a questão do show, Ted pediu aos pais para voltarem ao bosque no domingo seguinte e eles concordaram. À noite, no quarto, o ensaio foi muito bom e eles conseguiram chegar até a metade da primeira valsa, pois a rodinha direita da cadeira fez Tube se desequilibrar e por pouco não cair. Apesar de saberem que o baile de formatura estava próximo, decidiram parar os ensaios e se deitar. Ted sabia que precisava estudar para as provas finais que se aproximavam. Entretanto, preferiu jogar o celular. Por outro lado, Tube não tirava do juízo 2 questões fundamentais para ele. Se fosse reprovado no teste do cão-guia especial, o Sr. Bestiamultos poderia levá-lo para morrer. Isso implicaria em deixar de fazer o que mais gostava, garantir a liberdade de Ted. Cabeças dançantes. As férias haviam chegado e o primeiro sábado de dezembro trazia o esperado baile de formatura. Ted demonstrava inquietude por temer pisar nos pés de Emily. Já Tube preocupava-se com a sua avaliação e temia um resultado negativo. O que era para ser um dia divertido para a dupla se transformou em um pequeno monstro de aflição. Pela manhã, a empresa Pignus Summa foi instalar as câmeras na casa dos Smith para monitorar o filho e o cão. Foram colocadas no quarto de Ted, corredor, sala, cozinha e banheiro social. O aplicativo para o monitoramento foi instalado nos telefones de Jack e Laura. Para os pais, mais controle significava mais tranquilidade. Jack havia terminado de fazer o cadastro de Tube no site da Associação dos Idosos da Cidade das Árvores, AIK, para que o cão tivesse acesso ao baile, e estava de saída para pegar a roupa de Ted. Jack explicou ao filho que as câmeras não resolveriam tudo, pois seu trabalho e o de Laura ficavam distantes da casa. Todavia, em caso de acidente, enquanto eles não chegassem para socorrê-los, pediriam que os vizinhos ajudassem os dois. À tarde, Laura colocou o Tube na cama e mandou Ted dormir. Precisavam estar descansados para a esperada noite de formatura. O garoto ainda pensou em chamar o cão para fazer o último ensaio da valsa, mas temia ser pego pelos pais. Tube aproveitou para avisar a Ted sobre o show das Árvores Espinhentas em concert e pediu que lembrasse a mãe. Assim ele o fez. Contudo, Laura disse que não estava esquecida e mandou que ele desligasse o celular e fosse dormir. Ted resistiu e a mãe o ameaçou dizendo que ele não iria a lugar algum se não desligasse o telefone naquele momento. O garoto ficou chateado, porém, o jeito foi esquecer o celular e tentar dormir. Apenas Tube viu quando Jackson, Amanda e Brian chegaram de viagem. Os 3 estavam muito curiosos para ver como o cão havia ficado após o acidente e foram para a porta do quarto observá-lo.
Laura terminou de ajustar a cartola preta e a gravata borboleta roxa com bolinhas brancas de tube. E depois testou as câmeras com Jack e sentiram que Tube e Ted estariam mais seguros. A roupa de Ted havia ficado muito bem confeccionada e todos estariam muito elegantes para o grande baile. À noite, os Smith chegaram à sede da AICA para a importante comemoração que se configurava como o mais significativo evento social da cidade antes do Natal. Pela primeira vez, os pets, devidamente cadastrados pelo site, foram liberados para participar da festa, junto com seus tutores. Outra inovação daquele ano era a valsa dos pets. Além dos estudantes, professores, funcionários da escola, familiares, convidados e a diretoria da AICA, o que havia por todos os lugares do salão eram muitos animais. Gatos em caixinhas, cães soltos ou em bolsas, pássaros em gaiolas, papagaios nos dedos, pequenos aquários com peixes, iguanas nos ombros, hamsters em bolsos, baratas em pote de vidro, betas em garrafas, casal de saguins na coleira, cobras enroladas nos braços, um bezerro, um pônei e até uma capivara com seus filhotinhos debaixo de uma mesa. Aquela imagem era surreal para muitas sociedades. Contudo, perfeitamente normal na Cidade das Árvores, pois ali incentivava-se a afinidade e a convivência relativamente pacífica entre animais, plantas e humanos. Rose, com Flake nos braços, estava com seus familiares. Tom também estava acompanhado da família. Os Smith davam risadas quando Emily chegou à mesa e saudou a todos. Ao ouvir a voz da amada, Ted gelou, na hora. Ela levou Keké e o primo Bruno para apresentar a Tube e Ted. Laura teve a impressão de ter visto Bruno antes. Ted cumprimentou o primo de Emily, que vibrou ao conhecer Tube. Ted começou a ter certeza que Bruno e Emily estavam namorando e ficou chateado. Keké, muito elegante e com um penteado ultra alternativo, elogiou a cartola e a bela gravata borboleta do cão cadeirante e o convidou para dançar a valsa dos pets. Tube disse que não sabia dançar valsa e que a cadeira atrapalhava. Keké foi rápida na solução. Na hora de dançar a valsa, a gente dá um jeitinho. Tube riu e Bruno parabenizou Ted pela formatura, lembrando que esteve na casa dos Smith com Emily quando sofreu o acidente, e ela aproveitou o momento para aterrorizar Ted. Estou com uma unha encravada e espero que você não pise nela. O garoto gelou ainda mais e Emily tratou de descontraí-lo. Relaxa, Ted, é brincadeira. Depois da sessão de fotografias no bolo, a coordenação começou a chamar os pares para formar a fila da valsa. Foi avisado que os pets não precisariam fazer fila. Na hora que a valsa iniciasse, eles estariam livres para dançar. Por não conseguirem se inscrever, Drácon e os 3 irmãos observavam o baile do lado de fora através do vidro de uma janela. Usavam cartolas surradas e gravatas borboletas bastante sofríveis. Aguardavam uma oportunidade para abrirem a janela e entrarem de fininho e participarem do baile. Ao avistar Keké conversando com Tube, o Pitbull comentou: "Esse nanico não tem jeito, faz tudo para tentar conquistar Keké." Pube precisou dizer a verdade. "Drácon, ela foi até a mesa dele." O Pitbull partiu agressivamente para cima de Pube e, antes de mordê-lo, fez questão de lembrá-lo. Quando vai entender que Keké é incapaz de olhar para outro cão? Com a cabeça dentro da boca de Drácon, Pube concordou com ele apenas fazendo um sinal de legal e Tupi comentou: "Drácon, ele já entendeu." E o Pitbull relaxou. No salão, os pares estavam formados. Ted e Emily, Rose e o primo João, Tom e Júlia, Bruno e Aninha e mais 16 pares. Na Cidade das Árvores, a ordem da valsa era diferente. Primeiro dançava-se com madrinhas e padrinhos, depois com pais, irmãos e cunhados e, por fim, novamente madrinhas e padrinhos para se fechar o ciclo. A primeira valsa foi iniciada e muitos aplausos foram ouvidos.
Ted estava concentrado, memorizando os passos que havia ensaiado com Tubby e tentava não pisar nos pés de Emily, que, olhando para os casais, comentou: ainda bem que Aninha aceitou Bruno como seu padrinho. E Ted ficou surpreso com o comentário. Por que não aceitaria? Sei lá. Ele tem uma cicatriz enorme no rosto. Foi uma queimadura quando era criança, disse ela. Emily parecia ter pena de Bruno e ela sabia que esse sentimento era muito ruim para eles. Ted fez um comentário dizendo que o primo era um garoto bem legal. Todavia, por dentro, não conseguia entender o que havia entre ele e Emily. Agora, não tinha certeza se os dois tinham alguma história de amor. Aos poucos, passarinhos, cães, gatos e papagaios formavam seus pares para a valsa, além dos saguins, saltando nas colunas e se pendurando nos lustres do salão, e casais de peixes que também dançavam romanticamente nos pequenos aquários. Keké e Tubby atraíam a atenção dos presentes, que ficavam admirados com o desempenho do cão cadeirante. Keké olhou para Tubby e disse: não está achando essa valsa sem graça? E Tubby concordou. Talvez esteja. E Keké foi radical. Prepare-se para girar, Tubby. Antes que o cão entendesse e discordasse, Keké o impulsionou para que rodopiasse sozinho por 3 vezes, enquanto segurava em uma das suas patas dianteiras. O cão, em desespero, gritou: que maluquice é essa, Keké? E ela, de forma muito tranquila, dizia: relaxa, Tubby. Você não está trabalhando de cão-guia. Emily viu o que Keké fez com Tubby e tratou de imitar com Ted, que por pouco não pisou em seus pés. Depois foi Júlia, Rose e todas as fêmeas que estavam dançando, inclusive os pets, repetiram os passos que Keké criava e usava o pobre Tubby como cobaia. Ao término da primeira valsa, uma salva de palmas explodiu em todos os lugares, contagiando até os seguranças do evento, que eram humanos. A valsa seguinte seria com os familiares. Laura dividiu o valsar com Amanda e Ted, que ainda estava tenso. Não se preocupava em pisar no pé do seu próximo par. Para encerrar tradicionalmente, os pares voltavam a dançar com as madrinhas e os padrinhos. Drácon observava da janela tudo o que Keké fazia e viu quando Tubby implorou para ela não repetir as maluquices da primeira valsa. Contudo, a bela cadelinha ainda estava pensando no que iria fazer para agitar aquele enfadonho baile. Ted parecia uma porta de cimento de tão tenso que estava. Emily, leve e sorridente, tentava empolgá-lo. Vamos, Ted, solte-se e deixe as pernas livres para voar. Ted aos poucos foi relaxando as pernas e sentindo uma grande leveza na alma, girando ao som da bela valsa. O frescor suave e cítrico do cheiro de Emily envolviam as narinas e depois tomavam conta do corpo de Ted, que começou a se sentir nas nuvens mais altas ao sintonizar seus passos com os de Emily. Pareciam flutuar. Não demorou a serem aplaudidos. Na extremidade do salão, Tubby e Keké dançavam a valsa de forma muito elegante, a ponto de começar a roubar a atenção dos casais formados por humanos. Naquele instante, Tubby apertou com o focinho todas as luzes da cadeira e juntou amigavelmente sua cabeça com a de Keké, enquanto ela pensava no que iria fazer. As luzes acesas chamaram a atenção dos humanos, que começaram a filmar o inusitado par canino. Contudo, não foi assim que Drácon interpretou a união das cabeças dançantes. Agora ele passou de todos os limites. Chegou a hora do nanico morrer. Drácon deu um murro tão feroz no vidro que quase desmontou toda a janela. Em seguida, pulou para o salão e partiu para devorar Tubby. Naquele instante, Keké decidiu que iria fazer Tubby voar, segurando apenas as suas patas dianteiras. Ela usou toda a sua força para rodopiá-lo e fazê-lo voar junto com a cadeira de rodas. Todos se impressionaram e o cão, morrendo de medo de se espatifar no chão, limitava-se a repetir a oração do Pai Nosso bem a seu modo.
Pai nosso que estais cheia de graça, venha a nós muito queijo, na hora da nossa morte. Amém. Antes de completar o primeiro giro e concluir a oração, Drácon se aproximou dos dois e foi acertado brutalmente pela quina da cadeira de Tube. A pancada o fez voar por cima das mesas, fazendo o casal de Saguim tapar os olhos, além de desmanchar o penteado de uma senhora, derrubar garçons, quebrar garrafas, quase matar um passarinho e, por fim, parar em uma coluna de cimento que, na parte superior, 2 Saguins se beijavam. Depois do impacto, o casal de Saguim abriu os olhos, olhou para Drácon e voltou a se beijar. A capivara continuava protegendo seus filhotes. Assustado, Ted pisou no pé de Emily, que soltou um grito descomunal e iniciou um grande corre-corre geral. Drácon, sentado, permaneceu desmaiado. Tupi, Cupi e Pub foram socorrê-lo e se deram muito mal, pois 4 seguranças chegaram, pegaram os 4 cães, com Drácon ainda desmaiado, e os lançaram na rua, bem na frente do prédio da associação. O Pitbull não sabia que o tio Pab já esperava o sobrinho despertar para mais uma conversa sobre as lições da vida. Lá dentro da associação, depois do susto causado pelo voo de Drácon, o baile voltou ao normal e os jovens humanos, seguidos pelos pets, tomaram conta da festa e ocuparam o salão ao som de músicas vibrantes. Muita gente, além da família, estava preocupada com Tube, que dizia estar bem. Ao lembrarem-se do que aconteceu com Drácon, ele e Keké tiveram uma crise de riso que ninguém conseguia fazê-los parar. Minutos depois, Jack inspecionou a cadeira de rodas e tentou desentortar uma parte que teve sua lateral traseira muito danificada depois de acertar o queixo de Drácon. Enquanto Brian dormiu nos braços da mãe, a festa seguiu com muita animação no salão. E Ted foi colocado no meio da roda dos amigos da sala para dançar. Realmente sua performance não foi nada criativa, apesar de Tube, com a cadeira a pender para um lado, orientá-lo nas coreografias malucas que Keké e Emily inventavam. Divertiram-se por um longo período e Tube pediu para Ted retirar a cadeira, pois estava exausto e sabia que teria que estar no bosque na manhã seguinte para o show das árvores espinhentas. Após combinar com Laura, Jack decidiu que era hora dos Smith voltarem para o lar. Deixaram a sede da associação por um lado da rua, enquanto do outro, Pab esperava Drácon se recuperar da tontura na cabeça para irem embora. Os trigêmeos já haviam saído, e o Pitbull conseguiu ficar de pé, ainda cambaleante, com o queixo a latejar de dor. Aprumou-se e, junto com o tio, seguiu para casa. Pela primeira vez, eles não precisaram dar uma única palavra. Naquela noite, Ted demorou a dormir, pois transbordava de felicidade por ter dançado com Emily. Estava decidido a perguntar se ela queria ficar com ele, mas como perguntar a ela? O problema seria levar um não da amada. Enquanto tentava achar uma solução, adormeceu, com um monte de interrogações. Árvores espinhentas em concert. Passava das 8 da manhã e quase todos, exceto Tube, ainda dormiam. Desde cedo que o cão procurava a sua cadeira e não a encontrava. Tentava farejá-la sem sucesso. Como poderia ter sumido? Perguntava-se. Será que Brian a escondeu? Era possível. A casa estava silenciosa e Tube ouviu um barulho sutil que depois sumiu. Ergueu as orelhas em alerta, pois tinha certeza que o barulho vinha do lado da garagem. Pensou que era Sr. Bestiamutos querendo levá-lo para a morte, ou o ladrão da sua cadeira de rodas que estava procurando outras coisas para roubar na garagem. Será que estaria tentando levar o carro dos Smith? Sem a cadeira, Tube sentiu-se impotente para investigar. Ouviu novamente o som vindo da garagem. Seu coração bateu mais forte. Pensou em latir, mas temeu acordar os humanos. De repente, o barulho fez silêncio e Tube concentrou-se com as orelhas bem mais atentas. Ouviu o arrastado da sandália e relaxou, pois percebeu que era Jack. O cão não sabia que ele havia terminado de desempenhar a sua cadeira na garagem e estava levando-a para o quarto. Uma vez equipado, foi ao jardim, comeu e voltou para o quarto.
Sabia que precisava acordar Ted e tratou de puxar o lençol do garoto com os dentes. O garoto abriu os olhos, ainda dormindo. Bom dia, Ted. Temos que ir para o show das árvores espinhentas. Ted estava cansado e virou-se para o outro lado. Tubby achou aquela atitude um insulto e tratou de puxar a ponta do travesseiro para que o garoto saísse da cama. Ted reclamou intensamente, depois se sentou, parecendo ter sido atingido por um míssil, e disparou. Deixe-me dormir, seu cão desgraçado. Naquele momento, Laura apareceu na porta do quarto e, percebendo a grosseria do filho, reclamou. Vamos, Ted, hora de levantar. Veja como fala com Tubby. E o filho insistiu. Preciso dormir mais um pouco. A mãe foi enfática. Nada disso, levante-se que iremos ao bosque. Foi você que pediu para irmos. Laura foi para a cozinha e o garoto ficou muito irritado por ter aceitado as ideias de Tubby. Ted ligou seu celular e levantou da cama arrastando um terrível mau humor. O cão o saudou. Bom dia outra vez, amigo Ted. Bom dia, exclamou o garoto, deixando a frase incompleta porque Amanda e Brian apareceram na porta do quarto. Ao ver o cão, Brian implorou. Mãe, Tubby pode me carregar na cadeirinha? Deixa, mãe. Apesar de o filho insistir, a mãe foi dura e pediu mais respeito ao cão, que agora era cadeirante. Brian fechou a cara, baixou a cabeça e, junto com a mãe, seguiu para a cozinha. Tubby soltou um riso de vingança por tudo que Brian havia feito com ele. Ted colocou os óculos escuros e deixou o quarto com o celular nas mãos. O cachorro o seguiu até a porta do banheiro e sentiu fortemente a ansiedade da separação que poderia acontecer entre os dois. O medo de o levarem para morrer era real e o deixava muito abalado emocionalmente. Parado diante da porta, estava à espera do garoto. Lembrou-se do julgamento para que se tornasse ou não um cão-guia cadeirante e voltou a ficar ansioso. Ted saiu do banheiro e seguiu para a cozinha com Tubby no seu rastro. Inevitavelmente, a cadeira continuava empenada e fazia um ruído que incomodava a todos. Depois do café da manhã, Jackson, Amanda e Brian avisaram que passariam pouco tempo no bosque e seguiriam para casa no início da tarde. Tubby olhou para Ted e percebeu que o amigo estava com uma cara de quem comeu pedra estragada contra a vontade e comentou. Não tem como melhorar esse humor, Ted? O garoto não se deu ao trabalho de se virar para Tubby, que aguardava uma resposta que não veio. Após colocarem um monte de troços nos carros, seguiram para o bosque. Ao chegarem, se dirigiram à área do show e o cão ficou boquiaberto com a quantidade de seres que esperava para assistir o show das árvores espinhentas. Não sabia ele que muitos animais e humanos vieram em caravanas da cidade das montanhas, da cidade perto do mar, da cidade longe de tudo, e um grupo muito pequeno era do deserto de Tritacuranã. Todas as ruas ao lado do bosque estavam lotadas de ônibus e de vans das outras cidades. A prefeitura colocou antigas carrocinhas para transportar os pets da zona rural até o bosque. Muitas famílias de humanos chegavam a pé com seus pets. Vendedores de camisas, chaveiros, canecas, máscaras com os rostos da Faye, as preferidas das crianças e os bonés com a família das árvores espinhentas estampadas ofereciam seus produtos a preços módicos. Outros ensinavam como acessar as plataformas de streaming de música para ouvir o trabalho da família das árvores espinhentas. Ninguém imaginava que aquele evento, pensado por um cão, se transformaria na maior atração turística e econômica da Cidade das Árvores. O senhor Bestiamultos, com um olhar muito crítico e um pouco afastado da multidão, observava a movimentação e fazia várias anotações em um pequeno caderno de notas. Blaê apareceu, saudou a dupla rapidamente e seguiu para os camarins com mais 3 cadelas, que levavam bandejas com bananas em rodelas, biscoitos, torradas com mel, maçãs descascadas, fatias de mamão e sucos de fruta. Tubby descrevia para Ted o palco, os equipamentos de iluminação, os telões e a grande quantidade de animais e de humanos que aguardavam o show iniciar.
Tudo estava preparado para ser um grande concerto das árvores espinhentas. Um rapaz de bike parou na frente dos dois. "Olá, garoto!" "Quem é? Não conheço essa voz", rebateu Ted, deixando Tube em estado de alerta. O ciclista desceu da bike, retirou o capacete, o que permitiu que víssemos uma cicatriz em seu rosto. Aproximou-se e disse: "Soube que estariam por aqui e vim me desculpar. Sou o ciclista que atropelou vocês perto da praça principal. Fui imprudente e..." Ted, começando a se irritar, disse em tom mais firme: "Sua sorte é que não enxergo. É melhor ir embora." Tube, concentrado nos olhos do ciclista, pediu para Ted ser mais compreensivo e sugeriu: "Aceite as desculpas, desde que ele não seja mais irresponsável." Ted quis resistir, pois estava começando a se enfurecer. Todavia, o cão foi incisivo: "Aceite as desculpas e deixe de rancor. Temos que olhar para a frente e deixar o que aconteceu de ruim para trás." Ted respirou fundo e disse: "Suas desculpas estão aceitas. Espero que nunca mais seja irresponsável como foi." Tube viu Annie subir no palco e disse: "Vamos falar com Annie." Deixando o ciclista para trás e tentando vencer a multidão, Tube e Ted seguiram até as proximidades do palco. Annie pediu para que todos prestassem atenção. Enquanto sua imagem era reproduzida nos telões, um silêncio se estendeu por toda a área. A veterinária abriu um envelope branco que trazia nas mãos, mostrou aos presentes e disse: "Gostaria de informar a todos que a World Guide Dog Training Federation reconheceu Tube Smith como o primeiro cão-guia especial da história." O bosque se transformou em uma grande explosão de euforia, regada a muitos aplausos e assobios para Tube, que ficou sem ação diante da notícia dada por Annie. Finalmente, um grande alívio misturado com alto grau de emoção tomou conta daquele incrível vira-lata. Alguns humanos levaram Tube e Ted no meio da multidão e os foram passando de mão em mão até deixá-los no palco. O cão deu um forte abraço em Annie e aplausos se estenderam entre os presentes para saudar mais uma conquista daquele vira-lata. O show iniciou e a alegria foi contagiante naquela área do bosque, com muita animação e coreografias inusitadas, inclusive das plantas do bosque. Bruno assistia ao show com Aninha, a cadela Cáfria, agora com o lenço na cabeça e os dreads jogados para trás. Se divertia acompanhada do humano que a adotou. Unix, o irmão de Tube, bastante parecido com ele e bem maior, jogava o corpo no ar no meio da multidão. Escapina guiava uma humana cega, muito empolgada, que dançava balançando intensamente os braços e curvando as pernas. Keké, Emily, Tom e Rose, com Flake sobre a cabeça, faziam uma roda coreografada e se divertiam intensamente. Com exceção de Tube e Ted, os Smith curtiram um pouco o show e depois se dirigiram para as proximidades do lago. Antes de sair, disseram a Tube e Ted que estavam esperando por eles. O senhor Bestiamultus Gregorius ficou tão irritado com a festança que prometeu providenciar o seu fim. "Falarei com o prefeito Creonte para acabar com esta estúpida festa." Ao sair, os pombos o acompanharam e lançaram ataques ferozes de jatos de fezes, que por mais que tentasse se proteger correndo e fazendo o pequeno caderno de anotações de escudo, era atingido na cabeça, nas costas e nos ombros. Não resistindo, caiu e recebeu um poderoso ataque aéreo dos pombos. Por onde Tube e Ted passavam, as pessoas cumprimentavam, abraçavam, faziam selfies e os aplaudiam. Era preciso ter muita paciência. Manus, mãe de Tube, conseguiu observar a mancha escura na pata de Tube enquanto ele passava por perto dela. "Tube, meu filho." O cão reconheceu a voz, parou e virou-se para ela. Sentiu seu cheiro e, juntamente com Ted, se aproximou. "Mãe!" disse ele com os olhos cheios de surpresa. "Estou muito feliz por saber que conseguiu conquistar os seus sonhos", disse ela, emocionada. "Obrigado, mãe", falou o filho, recordando-se da noite chuvosa em que ela se foi. Pensou em perguntar por que a mãe não voltou naquela noite. Desistiu.
Tubby iria apresentar Ted à sua mãe, mas o seu irmão, que chegou muito animado, o interrogou. Ei, Tubby, não se lembra de seu irmão, Unix? Os dois se abraçaram e Manos comentou. Estamos morando todos juntos na Praça Menor, na belíssima Rua do Pôr do Sol. Por que não se junta a nós? Lá é muito bom para os cães. Sombras externas, raríssimos ipês, água fresquinha, comida fácil e todos se divertem. Tubby olhou carinhosamente para a mãe, baixou a cabeça rapidamente para agradecer e se desculpar, e falou muito emocionado. Obrigado, mãe. Acredito que no lugar onde moram deve ser bem legal. E Unix, muito empolgado, o interrompeu mais uma vez. Claro que é legal. A gente fica esperando passar moto, carro ou bike para latir para os pneus. É muito irado e você não faz ideia como é divertido. Em noite de luar, ficamos latindo para a lua. Quando aparecem cães das outras áreas, a gente ameaça geral e bota tudo para correr. É diversão garantida. Tubby soltou um riso de agrado para Unix e completou o pensamento direcionado à mãe. Queria que entendesse que viver na praça não foi o que escolhi para a minha vida de cachorro. Eu sempre quis ser um cão-guia e, por isso, não posso viver na rua. Desculpe-me por decepcioná-la. Manos baixou os olhos e encolheu um pouco as orelhas. Entristecida, falou ao filho. Damos vida aos cães para que conquistem o mundo através dos seus sonhos. Por isso estou feliz por você, meu filho, que não temeu enfrentar os desafios do mundo. Aqueles que insistem em ficar com os pais depois que crescem são os que têm muito medo de sonhar e nunca mais acordar. E Unix não gostou de ouvir o que a mãe falou e, em protesto, virou a cabeça para o outro lado. Entretanto, isso pouco importava naquele momento, porque Tubby e a mãe, muito emocionados, se abraçaram intensamente. Por uns instantes, pensou em perguntar pelo pai. Desistiu, pois não sabia se iria magoá-la. Ao afagar a cabeça da mãe, Tubby sentiu um microchip implantado por detrás da orelha esquerda da mãe. Preferiu não falar, enquanto ela, desfazendo o abraço, tentou se explicar. Participo de um programa da associação que... E o filho colocou a pata delicadamente na boca da mãe e indicou que explicações não eram necessárias. Não precisa me dizer nada, mãe. Essa foi a sua escolha e eu a respeito, pois a senhora pode escolher viver do jeito que quiser e eu sempre irei amá-la. Aquele momento emocionante foi quebrado pela impaciência de Ted, que queria encontrar a amada. O cão-guia apresentou sua mãe e seu irmão a Ted e os dois se despediram dos familiares de Tubby, que ainda estavam bastante emocionados. Não demorou e Ted perguntou se ele havia visto Emily, e o cão disse que não. Seguiram entre a multidão que se divertia muito com o show. Animais saudavam os dois com grande entusiasmo e humanos pediam para fazer vídeos e selfies. Mais afastados, Pub, Cup, Tupi e Dracon, com cicatriz no queixo da cadeirada que levou no baile, participavam da festa. O Pitbull aproveitou para comentar. Como sempre, esse nanico faz de tudo para chamar a atenção de Keké. Para o desespero de Dracon, os trigêmeos começaram a fazer uma coreografia muito engraçada com a cabeça, que depois se estendia para todo o corpo. O Pitbull achou estranho e comentou: vocês deveriam parar com essa palhaçada de ficar se requebrando. Fazendo os movimentos da forma mais precisa, Cup tratou de esclarecer a Dracon. Desde filhotinho que adoro dançar. Se ligou na parada? Um pequeno público começou a se formar para ver a inventiva performance de Pub, Cup e Tupi. Dracon, percebendo que os outros animais e alguns humanos observavam os trigêmeos, advertiu-os. Vão parar ou não? Estão me matando de vergonha. E Tupi, executando uma pirueta, comentou: relaxa, Dracon, estamos nos divertindo. Aos poucos, o público foi aumentando e muitos começaram a seguir a coreografia dos trigêmeos. Dracon, inchado por dentro, estava relutante. Vão parar por conta própria ou querem que eu acabe com a alegria de vocês? Para a sorte dos irmãos, naquele momento, Pab chegou perto do sobrinho e falou: Dracon Luiz, parece que você está com vontade de dançar, mas não tem coragem. O Pitbull não concordou com o insulto e rebateu o tio. Não tenho vontade de ficar me exibindo feito um idiota.
Pabi, com uma tranquilidade quase budista, disse: então senta a bunda aí e aplaude no final. Se não pode colaborar com a felicidade dos outros, então não atrapalha quem está tentando ser feliz. E chateado, Drácon decidiu ir embora e embrenhou-se na multidão a empurrar quem encontrasse pela frente. Por incrível que pareça, a coreografia dos trigêmeos havia conquistado muita gente e no palco era reproduzida pela Faye enquanto cantava. Tubby e Ted dançavam e um grupo de fêmeas bastante alternativas, formado por uma poodle toy multicolorida, uma shih tzu com cabeça pintada de rosa e as patas azuladas, uma chihuahua com as orelhas amarelas e a cabeça azul, uma micro Yorkshire Terrier mesclada de dourado e prateado e uma Lulu da Pomerânia com a cabeça em tons violeta, o peito azulado e as patas pink, que dançava com muita animação. Elas fizeram selfie com a dupla e Tubby, muito admirado com as cores das cadelas, interrogou uma delas. Muito massa esse pelo com cores incríveis. Quem são vocês? E a jovem cadela, com um alegre colorido, ainda dançando, respondeu: insistem em me chamar de Spitz alemão anão, mas eu não gosto. Prefiro Lulu da Pomerânia. Tem mais a ver com a minha vibe. Somos da cidade longe de tudo. Tubby agradeceu pela presença das simpáticas e coloridas cadelinhas. Observando o celular, a Chihuahua disse ao grupo: meninas, o aplicativo Rolo para Bichos funciona de verdade. Os cães que fizemos contato estão vindo para cá. Todas vibraram, soltando uivos curtos de alegria e rapidamente trataram de ajeitar seus pelos. Acho que o próximo show deveria ser no zoológico da Cidade das Árvores. Eu e minhas amigas iríamos adorar, comentou a cadelinha Poodle Toy, terminando de lamber os pelos do rabo. E todas concordando, chegaram batendo umas nas patas das outras. Tubby, ainda maravilhado com as cadelinhas alternativas, agradeceu pela ideia e seguiu com Ted no meio da multidão. De repente encontraram Emily, Keké, Tom e Rose com Flake sobre sua cabeça. Keké e Tubby começaram a dançar e formaram um par incrível, atraindo a atenção de muitos curiosos. Emily provocou Ted segurando-o nos braços, mas o garoto demonstrava pouca habilidade para os passos que ela queria que repetisse. O show terminou. A Faye agradeceu a presença de todos e, em especial, a de Tubby e Ted por terem dado a ideia inicial para que tudo aquilo acontecesse. Enquanto os aplausos fervilhavam, da copa das árvores, uma figura com fraque, cartola, grande barriga e um enorme bigode flutuava sorridente e batia palmas para a apresentação da família das árvores espinhentas. O público insistiu para que tocassem mais uma música e eles, apesar de estarem exaustos, atenderam cansados ao pedido. No meio do grande barulho da multidão, que aplaudia exaustivamente e curtia a última canção, Tubby avistou um ser acenar para ele e fazer um sinal de legal. O cão pensou que estava vendo fantasmas e concentrou-se para tentar reconhecer aquela figura, mas ela desapareceu entre as folhagens. Era o barão, que Tubby só identificou depois que ele se foi. Tubby e Ted foram se afastando da multidão, enquanto o cão tentava encontrar o barão no cume das árvores. Empolgado, o garoto comentou: parabéns, Tubby. Se não fosse você, essa parte do bosque seria sempre triste. A gente só falta encontrar o lugar onde o barão colocou o terceiro punhado das sementes mágicas. Mais afastados das pessoas, Tubby baixou o olhar, que estava voltado para as árvores, e lembrou a Ted: o que importa é ser colaborativo. De súbito, o Sr. Teneru apareceu na frente de Tubby e Ted. O cão-guia inicialmente ficou assustado e depois abriu um sorriso quando o barão retirou a cartola, curvou a cabeça para cumprimentá-lo e piscou o olho para ele. Tubby baixou a cabeça e abanou o rabo para responder à saudação. Imediatamente, o barão sumiu entre as árvores. Barão, por favor, espere. Queria agradecer, gritou o cão. Ted se assustou e perguntou: barão? Enquanto o procurava entre o arvoredo. Tubby foi enfático. Sim, era o barão das árvores mágicas.
Ted deu uma grande gargalhada e debochou do cão. O Barão das Árvores Mágicas morreu e já faz muito tempo. É só uma lenda, Tube. Prosseguiu caminhando e Tube, ainda à procura do Sr. Teneru, ressaltou. Ele só morreu para quem vive sem sonhar. O garoto, em tom de gozação, pediu que Tube perguntasse ao barão onde ele havia jogado o terceiro punhado de sementes mágicas. O cão prosseguiu olhando as árvores do bosque, na tentativa de reencontrar o barão. Enquanto a dupla se dirigia para as mesas dos Smith, Ted comentou: minha mãe me falou sobre as sementes mágicas. Tube ainda estava inquieto e guiava Ted olhando para os lados e para cima, na tentativa de localizar Sr. Teneru. Seguiram para o lago, e o cão ficou imaginando se Horus iria acreditar que ele viu de verdade o barão. Com muito entusiasmo, Tube disse: pode deixar que vamos encontrar o terceiro punhado das sementes mágicas. O garoto fez uma expressão de descrédito e continuaram a andar. Sobre a copa das árvores altas, as estrelas Sirius, Mirza e Adara flutuavam a observar o cão e o garoto caminhando para perto do lago ao encontro da família. Adara lançou um pequeno raio de luz de parabéns, acertando a cabeça de Tube, que, ao sentir o impacto, virou-se para o garoto e reclamou: ei, Ted, qual é? Vê se não enche. Ted não deu a mínima ao comentário do cão, enquanto as 3 estrelas soltaram risos ao rodopiarem entre as árvores e em seguida ganharem o céu. Naquele instante, com o rabo a balançar de alegria, Tube pensou em chamar Ted para dançar. Desistiu, pois sentiu que o garoto não estava para conversas. Pensou em pintar as orelhas de amarelo, o rabo de azul, as patas da cor da mecha da senhorita Blaé. Lembrou-se da pizza e rapidamente ficou faminto. Ao olhar para a cara amarrada do amigo, preferiu não perguntar nada sobre comida. Tube já não se preocupava em encontrar o barão entre as árvores, apenas caminhava e pensava sobre sua vida. Percebeu que começou a se livrar do medo de ser sacrificado. Sentia-se mais seguro e aliviado por voltar a ser o cão-guia de Ted, pois esse sentimento era o que havia de mais poderoso na sua essência canina. Pela primeira vez, Tube entendeu que morrer era deixar de estar em muitos lugares e viver apenas no coração de quem ele amava. Todavia, ainda estava em dúvida sobre o sentimento da frase de Horus, que martelava em seu juízo. Cada um acredita na verdade que aceitou para viver. Contudo, uma coisa ele havia aprendido. Para os cães não existia amor de mentira e amor de verdade. Só existia amor e pronto, como ensinou o velho cão-guia aposentado. Seguiram caminhando para encontrar a família, que estaria perto das margens do lago. A paz naquela área do bosque só não era total porque podíamos ouvir o desagradável ruído da cadeira de Tube a incomodar a harmonia majestosa da natureza. Audiodescrição, página 200. Imagem em preto e branco. No centro da página, Tube corre sozinho com expressão de aventura, língua para fora e as 2 patas projetadas para frente.